Boa noite, queridas amigas, queridos amigos. Sejam bem-vindos a mais um encontro virtual. O nosso encontro virtual de hoje, o tema é Jesus e o Mundo, com Horaci Correia. Vamos então agora à página de abertura. O Mestre não era do mundo, mas veio até nós para a redenção do mundo. Sabia que os seus discípulos não pertenciam ao acervo moral da terra, mas enviou-os ao convívio com homens para que os homens se transformassem nos servidores devotados do bem, convertendo o planeta em seu reino de luz. Emmanuel, da obra Coragem. Agora vamos à prece inicial com nosso amigo Geraldo. Senhor das nossas vidas, te damos graças por mais esta oportunidade de reencontro com os conhecimentos e conteúdos da Boa Nova, com os conhecimentos da doutrina espírita que serão expostos neste encontro online. Concede-nos o discernimento e a intuição para que possamos bem compreender e aproveitar este momento. Que estejamos atentos e gratos pela tua misericórdia, pois sabemos que a tua justiça nos leva sempre ao melhor, pois as nossas aflições, os nossos processos de dores e sofrimentos têm as suas causas. Elas são justas e nos remetem a erros e equívocos na atual existência ou em existências passadas. Ajuda-nos, ó Senhor, para que, aprendendo aqui, possamos ser, a cada dia, melhores do que ontem, que possamos desenvolver sentimentos que sejam superiores às nossas falhas e aos nossos erros, e que possamos sermos dignos de que o Senhor da vida vá à nossa frente, apontando-nos o caminho e as portas. Envolve-nos com o teu amor, com a tua misericórdia. Envolve a palestrante deste encontro para que ela seja feliz e intuída durante a palestra. E fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Obrigado, Geraldo. Agora nós passamos a palavra para Horaci. O meu coração está em festa, como sempre fica quando eu chego no renascer. As lembranças são muitas. Eu vou a essa casa desde o início, desde quando ela era só ia na parte de baixo, começando. Estou chegando na porta. No portão, o jardim lindo. A casa verde, a nossa casinha verde. Lá, próximo à cantina, está Liceia. Liceia está nos esperando com aquele abraço carinhoso, com aquele sorriso meigo. Como eu gostava de abraçá-la e deitar minha cabeça no ombro, como nós deitamos a cabeça no ombro de uma mãe, de uma madrinha, de uma pessoa muito querida. Te amo, Liceia. Muito obrigada pelo carinho que sempre teve comigo,
pelo carinho como sempre me recebeu. E esses jarros que está aqui atrás de mim são flores do meu jardim que eu tirei e fiz para você. Que essas flores sejam materializadas aonde você estiver. Com um cartão com muito amor que te dedico nessa hora. Hoje nós vamos falar, o nosso tema é Jesus e o mundo. Para darmos início à nossa conversa, vamos falar o seguinte, que está no livro A Caminho da Luz. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de espíritos angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta. Para confirmar, nós vamos ver na Revista Espírita, fevereiro de 1868, cujo tema da lição, Os Messias do Espiritismo, que o Espírito Crístico é aquele que chegou à mais alta escala de espíritos puros, não a nossa escala, que existem espíritos imperfeitos, espíritos bons, espíritos superiores, espíritos puros. Numa outra escala evolutiva, que no topo estão os espíritos crísticos. E quando é dessa escala, é infalível. Ele, quando pertence à escala, essa escala é infalível, mesmo quando encarnados. Eles não cometem os equívocos que nós ainda cometemos e vamos cometer por algum tempo. Porque ele já está em absoluta comunhão com Deus, com o Criador. Ele comunga com a inteligência suprema e com o infinito amor. Fevereiro de 1868, a Revista Espírita. Esses espíritos acompanham Jesus desde o início. Espíritos crísticos que vieram junto ao nosso mestre, ao nosso modelo e guia para o nosso mundo. E aí nos indicar o caminho, nos mostrar o caminho, nos acolher, nos envolver e nos mostrar tudo o que precisamos. E desde o início nós estávamos lá, sim, estávamos. Passamos pelos estágios do mineral, princípio espiritual, como no vegetal, no animal, chegamos no homem. Adquirimos a razão, adquirimos a imaginação, a vontade, o senso moral, o livre arbítrio. Tudo isso é conquista de cada um de nós. É a nossa grande luta. É a nossa grande luta aqui na Terra e temos a direção dele, de Jesus e da pleiade de espíritos de luz que nos acompanham desde o início e nós estamos lá. Tudo isso é um potencial que nós encarnamos e já está em nós. O primeiro passo, adquirimos a consciência de nós mesmos. Segundo passo, desenvolver a inteligência. Terceiro passo, fazer isso da inteligência para fazer as escolhas e criar hábitos adquiridos que vão nos tornar uma educação moral. Sim, o desenvolvimento da educação moral que precisa termos. Então, com isso, nós adquirimos o livre arbítrio. E pelo que nos diz a revista, a obra citada, A Caminho da Luz, a primeira se verificou quando o orbe terrestre se desprende da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço, as balizas dos sistemas do nosso planeta. E a segunda, quando decidiam a vinda de Jesus. Decidir a vinda de Jesus à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Ele veio ao mundo, ao Jesus e o mundo é o nosso tempo. No início, nós vamos observando
que no início a formação do nosso planeta, ele que é o governador, conta com um corpo de assessores das mais alta qualidade, como nós falamos. São espíritos que atingiram a escala, não a escala nossa, mas a escala de espíritos evoluídos, desenvolvidos, espíritos puros, que apresentam potenciais de grandeza, de inteligência e emocional. São os anjos e arcanjos que acompanham Jesus aqui no nosso planeta, acompanham desde o início no nosso planeta. Espíritos que assessoraram Jesus desde a formação da Terra, ao longo de milênios, milênios incontáveis. Dentre eles, nós vamos ver os espíritos responsáveis pela flora. Especialista que, ao lado do Cristo, planejaram todas as flores, todas as plantas. Olha, todas as flores, todas as plantas. Aqui teve os espíritos responsáveis que junto de Jesus trabalharam, isso levando milênios. Os espíritos ligados à fauna, passando pelos processos, que desenharam e concretizaram cada espécie de animal. No início, os animais enormes, os dinossauros, para ir preparando a terra, e hoje a gente vê os passarinhos. Eu fico observando os pássaros aqui no meu quintal. Tem muito canário da terra. Ele com a sua esposa andam juntos e não se separam. Diz que quando um morre, o outro fica sozinho. O canário da terra, os pardais e outros pássaros. Nós vamos ver também outros ligados, vamos ver aqui outros espíritos ligados à geologia, que cooperaram com o Cristo na formação da crosta terrestre, a matéria que compõe a nossa paisagem terrena. Tudo isso na direção do nosso governador, na direção de Jesus, desde o início. Aqueles técnicos impressionantes que moldaram o nosso corpo, o corpo humano. Vamos ver espíritos ligados à flora, espíritos ligados à fauna, espíritos ligados à geologia, espíritos técnicos impressionantes que moldaram este corpo, essa máquina que ninguém pode fazer outra como essa, isso tudo seguir na direção de Jesus e o mundo. E ele, governador de tudo isso. A máquina, essa máquina maravilhosa que é o corpo humano, a mais grandiosa obra da engenharia genética que pode ser contemplada pelos olhos humanos. Essa, a mais magnífica obra da genética nunca mais pode contemplar, nós não podemos contemplar outras como essa. Vamos ver isso no livro A Caminho da Luz, na lição 133. Então, nós estamos aqui. O que nós estamos fazendo com o nosso mundo? O que nós estamos fazendo com esta máquina? Quais são as nossas emoções? Quais são os nossos sentimentos? Quais são os nossos pensar, o agir para conservar? Normalmente antecipamos a destruição dela com a raiva, com a mágoa, com o ressentimento, com o ódio, com a ganância. Nós vamos antecipando o fim dessa máquina, sem nos preocuparmos o trabalho que foi dado na genética para que ela existisse. E Jesus nos enviou mensageiros para nos mostrar o caminho, mensageiros que desde o início vieram. E nós temos o exemplo, Deus segundo Abraão. Abraão que é o pai de todos nós, é o pai de todas as religiões. Mas ele era caprichoso, vingativo, guerreiro, parcial. Sim, mas era necessário que fosse assim naquela época. Não poderia e não aceitariam daquela forma ali, aceitar a unicidade de Deus. A partir dali, nós começamos. Só que era um Deus caprichoso, um Deus vingativo, um Deus guerreiro, um Deus parcial,
que nos conduzisse, que conduzisse o povo do primarismo até onde nós estamos. Era preciso preparar o terreno para a nova aliança baseada no amor que seria trazido pelo Cristo. O Cristo, desde o início, preparando tudo, com toda a sua equipe, que nós aqui falamos nela. Depois isso vem nos trazer, Abraão vem nos trazer a primeira noção de Deus único, mas só que era um Deus, como nós falamos, caprichoso, vingativo, guerreiro, parcial. Depois ele nos envia Moisés. Moisés nos traz um Deus terrível, cruel, sobre a forma humana, antropomórfico, com sentimentos, comportamentos, emoções, pensamentos humanos. Então aí vem um Deus antropomórfico que castiga, vingativo, implacável. Mas nós precisávamos desse Deus terrível, cruel, do olho por olho, dente por dente. Aquele de forma humana, que tinha sentimentos humanos. Mas aos poucos nós fomos vendo que esse vingativo, esse implacável, não. Então vieram os antigos filósofos. Sócrates nos diz que Deus é a razão perfeita. E Jesus na terra, preocupado com cada sentimento, com cada emoção, com o nosso progresso. Porque a questão 132 do Livro dos Espíritos nos diz que o objetivo da encarnação é chegarmos à perfeição. Perfeição que todos nós, filhos de Deus, um dia seremos. E na 167, os Espíritos pergunta a Kardec qual é o fim objetivado com a reencarnação. Respondem os Espíritos: consertar o que fizemos de errado. O que fizemos no decorrer de todos esses milênios de Abraão, de Moisés. Aí vem Sócrates, que são os antigos filósofos, e nos diz que Deus é a razão perfeita. A razão perfeita, não mais terrível, não mais cruel, não mais antropomórfico, não mais vingativo, não mais implacável. Sócrates nos diz, Deus é a razão perfeita. Ainda o filósofo Platão, Deus é a ideia do bem. Olha como vamos nos aproximando. Aristóteles nos diz, Deus é a perfeição absoluta. E vamos caminhando para a razão. Aí vem o Cristo. Jesus Cristo nos diz que Deus é soberanamente justo, bom e misericordioso, não castiga ninguém. Ele é Pai, Ele age com a misericórdia, com amor, Ele nos dá oportunidades para nós crescermos. Um Pai continua na visão de Jesus, um Pai que estende a sua proteção sobre todos os seus filhos. Não existe um que possa ter um privilégio diferente. Eu gerei 2 filhos. Quem gerou 4, 5, 10, 20, o amor é o mesmo. Não tem diferença. Como que Deus teria diferença de um filho para o outro filho, desde o início, com todo o capricho para que atingíssemos o livre-arbítrio, para que fizéssemos a coisa certa, para que conseguíssemos entender o que Jesus veio e nos diz. Deus justo, bom e misericordioso, age com justiça. Não existem 2 medidas, 2 pesos, não. Um único peso, uma única medida. Com a misericórdia, age com o coração diante das nossas misérias. É o amor. Um filho apronta, faz tanta coisa, muitas vezes com um pai e uma mãe, ela vai lá e perdoa. Ele vai lá e perdoa. Imagine Deus
Pai que estende a sua proteção sobre todos os seus filhos, não somente sobre os judeus, sobre os muçulmanos, sobre os indianos, não, sobre todos, sobre os cristãos, não. O amor de Deus vai estendido por todos os seus filhos. Deus para ser amado e não temido, porque o Deus que nos foi mostrado é um Deus diferente do que Jesus nos mostra, terrível, cruel, implacável, vingativo, comportamentos e pensamentos como o nosso comportamento, o nosso pensamento, caprichoso. Não, nada disso. Guerreiro parcial, as guerras não pertencem a Deus. As nossas guerras íntimas, sim, para nos tornarmos melhores a cada dia, diante das oportunidades que temos. E vem Jesus também e nos mostra. Para finalizar, ele mostra no início Deus justo, bom e misericordioso. Deus Pai, que estende a sua proteção sobre todos os seus filhos, é Jesus na terra. Deus para ser amado e não temido. E vai e nos diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, Deus. Em terceiro lugar, Deus. Sempre Deus, porque Ele a tudo vê, Ele tudo sabe e Ele estende o amor para todos nós. Então, amar, amar sempre. Aí vem, em 18 de abril de 1857, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que vem nos dizer que Deus, figuremos Deus sobre a forma de um fluido inteligente que preenche o universo infinito e penetra em todas as partes da criação. Isso está na Gênese de Kardec. Vamos conversar um pouco. Figuremos Deus sobre a forma de um fluido inteligente que enche o universo infinito. Em tudo tem a inteligência de Deus. Na formiga que está lá no chão, na planta rasteira, na planta que cresce durante anos, atinge 10 metros, nos montes, nas montanhas, nas planícies, nos rios, nos lagos, nos mares, nos ambientes que estão nas plantas, naqueles seres que estão lá nas plantas, aqueles seres que estão nas águas, na água doce, na água salgada, os seres que estão no ar. Nós figuremos Deus sobre a forma de um fluido inteligente. Tudo tem inteligência de Deus, do átomo, do anjo ao arcanjo. A criação do universo tem inteligência de Deus. E esse fluido inteligente enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. Tudo está a presença de Deus em tudo. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, ora, você vai me dizer, Horaci, que Ele é a causa primeira de tudo? O sofrimento que eu estou passando, que você passa, que os pacientes de doenças incuráveis, a orfandade, o abandono, isso é porque Deus quer? Não, não é porque Deus quer. Deus quer o nosso crescimento. Vamos ver sobre os princípios básicos da doutrina dos espíritos que Hippolyte Léon Denisard, Allan Kardec nos trouxe. Primeiro princípio, Deus.
inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O segundo, espírito, a individualidade, a imortalidade da alma, a criação e a imortalidade da alma são os dois princípios que os espiritualistas acreditam. Todos os espiritualistas acreditam na imortalidade da alma. Aonde estão, não sabemos, segundo a crença. Podem estar no céu, no inferno, no purgatório, mas está imortal em algum lugar. Até aí, nos dois princípios, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e a imortalidade da alma, nós espíritas comungamos. Mas Allan Kardec vai mais adiante. A sobrevivência da alma e a reencarnação. A pluralidade das existências, a palingenesia, as vidas sucessivas. Aí ele deu nome para tudo isso que já existe de reencarnação, voltar na carne. Aí explica-se as nossas dificuldades, as nossas aflições, as nossas dores. Aí põe por terra o Deus que castiga. Nós vamos compreender o Deus que Jesus nos diz, que é soberanamente justo, bom e misericordioso. Então, se Ele dá tudo para um e não dá para outro, se Ele dá alegria para um, não dá para outro, se Ele dá orfandade para um, não dá para outro, que Deus bom é esse? Estão nas leis, que está lá na parte 3ª de O Livro dos Espíritos, as leis morais. Quando nós andamos na contramão das leis morais, aí nós vamos ter que voltar e fazer o caminho certo, porque tudo está na inteligência suprema, tudo está na inteligência de Deus, tudo. Nós não falamos que a questão 167 do Livro dos Espíritos é para chegarmos à perfeição? Sim. E como eu vou chegar à perfeição com os vícios que ainda tenho? Com as dificuldades que ainda faço? Com os prejuízos que eu ainda posso causar a alguém? Com o crime? Com a prostituição que existe? Aqueles que estão aliciando meninas na prostituição, aliciando meninos no tráfico da droga, aquele que saca do revólver e mata o seu semelhante a troco de nada, vê uma moto, dá um tiro, mata e pega a moto. Por que não pegou somente a moto e não atirou? Aqueles que levam meninas daqui para fora do Brasil, para outros lugares, para se prostituírem. Como? Então é preciso ir e vir. Não vamos ficar aqui por 1000 anos no mesmo corpo. Esse corpo se decompõe. Na vida nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, figuremos sobre a forma de um fluido inteligente, Deus, que enche o universo e penetra em toda parte da criação. Isso está na nossa Gênesis. É Deus segundo a doutrina dos Espíritos. Inteligência primeira. Aí sim, eu estou passando pela dor que eu estou passando hoje, mas se Ele é a inteligência suprema e tudo vem dEle, Ele me condenou, Ele não nos condena. Ele é um Pai. Ele é um Pai, ainda nos dá um anjo guardião, olha. Ainda temos um anjo que nos protege, que nos ampara. Nós temos o anjo encarnado que nos guia, uma mãe adotiva, uma mãe que nos criou, uma mãe que nos abraçou, uma mãe que cedeu o ventre para gerar o corpo para outra mãe. Entendeu? Então Deus ainda nos dá o anjo encarnado e o anjo desencarnado para nos proteger, para nos amparar, para nos mostrar o caminho. E isso é aceitando tudo aquilo, Jesus e o mundo, como o mundo é protegido pelo nosso governador. Ah, mas ora, ele não morreu na cruz? Ele não morreu lá na cruz? Sim, morreu na cruz, mas deixou de existir.
Claro que não. E ele, como nos disse a lição primeira, o Espírito Crístico é aquele que, mesmo estando na carne, não se desvia. No momento que ele estava morrendo na cruz, o corpo físico, os anjos envolviam o seu corpo, limpando o seu corpo de todo aquele sangue, de todo aquele sofrimento. Ele chama o anjo de misericórdia que pousa no ombro dele e ele diz: vá até Judas, porque Judas acabou de suicidar-se. Esse anjo de misericórdia vai até Judas. E vem Humberto de Campos e nos diz que Jesus, quando morreu, vai até Judas e diz: morreu na cruz. Vem comigo, um lugar de refazimento te espera, provas redentoras te aguardam. Vem comigo. E Jesus foi, levando Judas para se refazer. E assim acontece com qualquer um de nós. Que a gente possa aprender as lições que a vida tem nos mostrado, que a vida tem nos apresentado para crescermos. Existe sim algumas vezes revolta. Quando eu fiquei órfã aos 13 anos, eu não conheci meu pai, minha mãe desencarnou, eu não tive irmãos, eu tive uma revolta muito grande. Eu tive vontade de morrer. Eu tive vontade de me matar. Eu ainda não era espírita. Então, eu tive. Mas agora a doutrina vem me dizer que quem sabe o que eu fiz em outras experiências como filha. Para agora eu vim e não conheci o meu pai e a minha mãe desencarnou quando eu tinha 13 anos e não ter irmãos. Eu não tenho família da consanguinidade de pai e mãe, eu não tenho. Eu não tive nessa encarnação. Agora eu tenho tantos irmãos, tantos amigos, que agora nessa semana então, quantos me foram apresentados, que a gente nem pensa diante de uma dificuldade que está acontecendo, que vocês já sabem, quantos amigos estão chegando ali, como diz o povo, chegando junto para me ajudar num momento difícil. Quando o Bruno desencarnou, quantos amigos. O que é isso? É o amor de Deus por todos nós. Porque nós não merecemos tanta bondade, porque a gente vem fazendo tanta coisa, tantas coisas equivocadas para passarmos por tantas dificuldades. Então, nós vamos fazer um resumo aqui do ministério de Jesus, que é o nosso governador. Primeiro, nós vimos Abraão, que fundou na terra a primeira religião monoteísta, é o ministério de Jesus. Jesus, pela forma mediúnica, fala com um dos patriarcas dos povos nômades, fala com eles. Era preciso preparar o terreno dos corações para a nova aliança baseada no amor que seria trazido por Jesus. Ele veio preparando esse ministério dele lá do início. Os anjos com ele, os químicos, os biólogos, os engenheiros, ele veio preparando o seu ministério. 1.300 anos antes da vinda dele no corpo, chega aquele que foi salvo pelas águas, Moisés. Que Jesus instituiu a eles poderes sobrenaturais para que, impressionando os opressores, libertasse com segurança o povo oprimido, crente em Deus, que acreditavam na unicidade de Deus. Os egípcios não acreditavam num Deus único. Os romanos não acreditavam, eram os mitos gregos, os mitos romanos. Depois ele vem e nos envia Isaías, pregador, o seu ministério de profetas, 740 anos antes de Jesus. Então enviou Abraão, enviou Moisés, enviou Isaías, em 740 antes dele. E Jeremias, o grande profeta, 586 anos antes de Jesus. Esse é Jesus na terra, preparando o seu ministério. Depois ele nos manda Pitágoras, matemático e filósofo grego, 570 anos antes dele.
nos envia Siddhartha Gautama, o Buda, significa o iluminado, na Índia, 563 anos antes dele. E Jesus administrava tudo isso com toda a sua equipe, como nos disse o livro A Caminho da Luz. Então, o príncipe que dedicou-se à busca na erradicação das causas para poder acabar com as causas dos sofrimentos humanos. Ora, se coloca o óculos. Buda significa o iluminado, na Índia, 563 anos antes de Jesus. Príncipe que dedicou-se à busca da erradicação das causas dos sofrimentos humanos. Budas veio para isso, nos mostrar as causas. Aí nós passamos por guerras terríveis. A Guerra dos 100 Anos, que durou 127 anos na França e na Inglaterra. As cruzadas entre o século XI e XIII. Estamos construindo com o nosso livre-arbítrio as nossas dores, que ainda hoje passamos. A Inquisição no século XIII e no século XIX, que os portugueses fizeram 40 mil vítimas, das quais 2 mil foram mortos na Inquisição. Na Espanha, estima-se que quase 300 mil pessoas condenadas, 30 mil executadas. E hoje nós vamos ver a Primeira Guerra Mundial, 17 milhões de mortes. A Segunda Guerra Mundial, 85 milhões de mortes. E nós construímos os nossos karmas. Mas Jesus vem e diz: eu estou no comando dessa barca. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando estava a água muito tumultuada pela tempestade, no Mar da Galileia, que era um lago de tão grande que era o lago de Genezaré, que era o Mar da Galileia. E Jesus vem em a barca, uma barca pequena, que não cabia mais do que 10 pessoas naquela barca. E ele entra primeiro. Ele está nessa barca aqui, como nós lemos A Caminho da Luz. Desde o início, Jesus chegou primeiro para preparar a terra. Jesus e a terra é o nosso tema. E que barco é esse que Jesus está no leme? É o barco da nossa atual encarnação. Dessas encarnações que estamos passando, que a gente entra no barco. Muitas vezes achamos que ele vai afundar, mas ele não afunda. Nós vamos e voltamos e pegamos outro barco, com as nossas existências, com os acontecimentos que vêm nos trazendo resultados daquilo que sentimos, pensamos, falamos e fazemos. É a lei de ação e reação. O mar, esse mar da Galileia, que é o lago de Genezaré, são os acontecimentos das nossas existências, as vidas sucessivas. Isso tudo acompanhando o ministério de Jesus. Vem nos acompanhando com todos os seus ensinos. É o mar, os acontecimentos das existências. Eis que se levanta no mar uma grande tempestade. São as grandes aflições que nós temos que passar por ela. As aflições que parece que vão cobrir o barco. A água fica revolta. As dores, as doenças, as separações, as guerras que ainda hoje existem, muitas guerras. E o barco parece que vai afundar. E Jesus estava no barco, está no barco, adormecido, como nos diz a parábola, nas suas almofadas, adormecido, e ali é tudo, ele está presente. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu vim para que tivesses vida e vida em abundância. Qual é o tempo que nós temos?
depende de nós. Quanto tempo eu vou ter que pegar esse barco com as águas tumultuadas das doenças, das aflições? Depende de quem? Depende de mim. E Jesus aguarda. Ele espera. Ele nos governa. Ele nos ama. Continua nos mandando os cientistas que botam uma nave pesadíssima no ar. Uma nave que vai fora do nosso planeta. Continua mandando médicos que descobrem doenças cura para as doenças que nós construímos com o nosso sentir, com o nosso pensar, com o nosso falar. E Jesus, cuidando do mundo, manda cientistas para trazer a cura. Jesus, cuidando do mundo, prepara os educadores. Jesus e o mundo prepara o coração das mães, dos pais. O mal ainda impera? Eu acho que não. Pense no seu meio, no meio que você vive, no meio que eu vivo. O que está imperando já é o bem. Quem está fazendo mal vai ter que resgatar. O barco pode afundar, a tempestade vem, mas Jesus acalma a tempestade. Com os espíritos superiores vai acalmando essa tempestade e vai nos mostrando caminhos, vai nos mostrando as religiões que vão acalmando cada vez mais, vai acalmando, deixando muitas vezes que a barca vá, achando que vai afundar. Outras embarcações voltam. Jesus permite. A tormenta acontece porque ainda é necessário essas grandes tempestades que acontecem. Mas Jesus está no travesseiro, esperando por nós. Está no leme. Quem está no leme desse barco? Jesus. E ele vai acalmar essa tempestade. Ele é o governador da terra. Ele é o nosso governador. E ele vai, com certeza, permitir que a paz reine entre nós. Jesus e o mundo, nós não estamos sem Jesus. Nós não estamos. Ele já faz parte da minha vida, da sua vida que está me assistindo agora. Ele já faz parte da nossa vida quando nós procuramos no Evangelho um caminho, quando nós ouvimos uma prece que nos ajuda, quando nós recebemos a ajuda de amigos do momento difícil que nós estamos passando. Então é Jesus nesse leme chamado planeta Terra. Muito obrigada, Renascer, pela oportunidade de termos estado juntos mais uma vez. Muito obrigada, minha amiga Liceia, pela sua presença, pela presença de todos os espíritos amigos do Hélio, que antes fazia esse trabalho com as nossas lives. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe todos os trabalhadores do Renascer, encarnados e desencarnados. Muita paz a todos. E que nunca nos esqueçamos que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Graças a Deus. Obrigado, Horaci, por esse estudo. Gratidão imensa. Agora, nós vamos para a nossa prece de encerramento. Obrigado, Senhor, por esse estudo. Que ele possa ser, Pai, semente plantada no solo dos nossos corações. Ajuda-nos a refletir sobre essas orientações, essas reflexões, para que essa semente possa brotar, possa se transformar em ferramenta para o nosso aprendizado e crescimento, fortalecendo a nossa caminhada em direção a Ti. E envolve-nos, Pai, a nós todos, no Teu abraço iluminado, e ser conosco, Pai querido, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
Então, queridas amigas, queridos amigos, agradeço muito a companhia de vocês e a gente se encontra na próxima oportunidade. Fiquem com Deus e boa noite.